Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Nós vamos continuar nossa videoaula, tá? Já no clima dos vestibulares, clima da FUVEST, clima da UERJ, clima do Enem, e ver diversas maneiras, né, para que vocês possam realizar um foco maneiro, né, a fim de vocês alçarem o objetivo de vocês, tá? Situação, né? Nós vamos ver o básico de hidrostática, né, onde compreende o conceito de densidade, o conceito de empuxo, o conceito de lei de Pascal e, por final, da lei de Steve, tá? As situações como, né, de analisar a questão da densidade, quem fica embaixo, quem fica em cima, o sentido do empuxo com a tração e algumas situações práticas será na próxima videoaula, tá? Mas o importante é que eu tenho que começar do básico. Porque se eu querer começar do difícil, eu não vou conseguir nada. Simplesmente eu vou estar perdendo meu tempo jogando e não podemos perder, certo? Então, nós temos aqui, né, a questão do conceito de densidade, tá? Densidade é o quê? É a relação de massa sobre volume, tá? Onde você tem o ρ, que é densidade quilograma por metro cúbico, m é igual a massa, que é quilograma, e v, que é o volume, em metro cúbico. Para poder discutir essa relação de densidade, é de acordo com a substância, ouro, prata, cobre, zinco, e que vocês vê, né, que é porta de madeira, porta de ferro, janela de vidro, é justamente o corpo. Né? Corpo é diferente do que substância, tá? A substância justamente é aquilo que você faz. Isso aqui é um piloto de plástico, mas qual é a substância? É justamente o plástico, certo? E vai ter uma densidade justamente em relação ao quê? Com a massa, com o volume dele, mas o valor é sempre o mesmo, tá? Então, se eu dividir a massa pelo volume, eu vou ter a minha densidade, onde densidade medida em quilograma por metro cúbico, M, a massa medida em quilogramas, V é o volume em metro cúbico, tá? Agora vamos ver, né, o empuxo. O empuxo, a lógica é simples, né, conhecida também como princípio de Arquimedes, né? Quando você enche uma banheira, né, até a boca, e nós entramos, sai aquela parcela de água, certo? Isso é justamente o quê? Aquela água que sai para poder dar lugar ao seu corpo, né? E nós sentimos aquela sensação de leveza, o quê? O parte daquele líquido foi deslocado, tá? Então, quando você pode analisar essa situação aqui, aí você tem um corpo, uma bolota aqui, tá? Repara o seguinte, que parte está fora e a parte está o quê? Está submersa, certo? E a parte que ficou submersa deu o quê? Deslocou esse volume para poder dar lugar a esse valor aqui, tá? Então, se eu colocar as forças desse cara aqui, vai ser justamente o valor de E, né? O valor no empuxo, certo? O empuxo, né, quando está em equilíbrio, o empuxo meu é igual o peso, correto? Para quando estiver em equilíbrio, tá? E a maneira de calcular o empuxo é justamente por essa relação aqui, vai ser o VG, correto? Então, você tem questão do empuxo, medido em Newton, ρ é densidade, a densidade é quilograma por metro cúbico, né? V é o volume medido em metro cúbico, né? E G é a aceleração da gravidade. Tá? Isso aqui é basicamente o básico, tá? Um pleonasmo aí, para que nós possamos analisar isso aí. Então, quando você tem a questão do E, que é o empuxo, o ρ é a densidade, V é o volume e o G é constante. O que não vai mudar nunca vai ser o G. A densidade, de acordo com o dado enunciado, e o volume também é dado com o enunciado, certo? Só que, quando não der esse valor de V explícito, eu tenho que lembrar dessa relação aqui, tá?
massa sobre volume. De repente você tem que fazer um truquezinho, tá? Que pode V sobre o Rho, certo? Que vai ser esse cara vai passar para cá e esse cara vai passar para cá. Aí vocês vão substituir aqui, tá? Na resolução de exercício vocês vão perceber, inclusive vai facilitar o cálculo de vocês, beleza? Outra situação legal aí, que é bem conhecida, é a lei de Pascal. A lei de Pascal. A lei de Pascal, né, quando você tem isso aqui, né, você tem uma prensa, tá, uma prensa hidráulica, onde você coloca o carro em cima. Aqui tem uma área que eu vou chamar de área 1 e área 2, tá? Ele vai exercer uma força nessa área aqui. Essa força nessa área aqui eu chamo de pressão, tá? Então, a pressão é a força sobre a área, tá? A força F1 sobre a área 1 e a pressão I2, nesse cara que vai existir o quê? Uma força, certo? Uma força F2 sobre A2. Mas, o que diz a lei de Pascal? A lei de Pascal, quando você aplica uma força aqui, ela, nessa área aqui, vai ter uma pressão que vai ser o quê? Igual para todo mundo, certo? Que vai ser basicamente a pressão de 1 igual à pressão de 2, certo? No ponto 1 e no ponto 2. Então, vai ser justamente F1 sobre A1, que é igual a F2 sobre A2. Correto? Então, para poder entender, né, essa situação aqui, então, quando eu aplico a força F numa área, a minha pressão vai ser constante, igual para todo mundo. Beleza? Então, coloquei aqui, eu abri aqui, para que vocês possam ver como as coisas funcionam, tá? Ah, professor, mas eu não sei, o senhor me deu uma massa. Então, a massa vai ser o quê? Uma força-peso que vai interagir, se não vier a massa explícita. Correto? E por final, né, nós vamos ter um final aqui, que é a famosa lei de Esteve, né? A lei de Esteve é justamente, né, a pressão vai ser em função da minha altura, certo? Então, você vai ter esse cara aqui, a lei de Esteve, né? Você tem o ponto A e você tem o ponto C, certo? E aqui vai ter o quê? Vai ter uma diferença de pressão, certo? Vou colocar o deltazinho bonitinho aqui. A pressão IC menos a pressão de A, certo? Então, o que ele disse? A diferença de pressão é igual a pressão atmosférica mais a densidade, o volume de altura de C menos a altura de A. Isso só vai utilizar quando tiver diferença de pressão, certo? Que quanto mais fundo, a pressão é maior, certo? E quanto mais alto, também a pressão é maior. Depende da referência que você atinge, certo? Vamos supor que nós estamos no nível do mar. Se você subir a altura, por exemplo, de 6 andares, a pressão vai ser maior no 6º andar, mas se tiver no 8º, vai ser maior no 8º andar. Mas se você cair, por exemplo, escavar ou mergulhar, por exemplo, 30 metros de profundidade, a pressão lá embaixo vai ser maior, certo? Então, é justamente isso aí, beleza? Então, né, para poder destrinchar isso aqui, a gente pode colocar no ponto C é a pressão em Newton por metro quadrado, certo? E você tem a pressão em A, que é o ponto A, é a pressão. Você tem P0, pressão atmosférica. 10⁵ Newton por metro quadrado. Você tem o Rho, é a densidade, em metro cúbico, G, aceleração, e H é a altura.
em metro, só que a aceleração aqui é constante 10 metros por segundo, tá? Esse HC é a altura do ponto C e seria o HA nesse ponto A, tá? Então, quanto mais fundo, maior a pressão, também quanto mais alto é a pressão. Mas se você colocar aqui em referência o ponto C, a pressão de C vai ser maior do que A. E se você colocar em referência no ponto A, a pressão de A vai ser maior na pressão de C. Beleza? Esse que a lei esteve. Inclusive, a grande aplicação é justamente a questão da caixa d'água. Tá? Na caixa d'água você coloca numa altura para ter uma pressão maneira. Tá? E quando às vezes nós passamos mal, precisamos tomar aquele soro, nós colocamos o quê? O soro numa altura de 1 metro, para que possa ir para o sangue tranquilamente. Beleza? Então, na nossa próxima aula de hidrostática vai ser mais ou menos na prática, né? Onde os caras do vestibular querem nos avaliar. Beleza? Até a próxima e aquele abraço. Tchau!